Passamos do Super Bowl, já temos um campeão da NFL e a temporada 2023-2024 chegou ao final. E hoje a gente está fazendo um vídeo um pouco diferente aqui, esse é quase um react. O jogo, na verdade, foi ontem, mas as emoções ainda estão à flor da pele. Então eu chamei o Coelho aqui, torcedor do 49ers, que apresenta o nosso glorioso Gold Rush, que estava aí nas últimas 4 semanas trazendo as informações do 49ers sobre essa partida, e a gente vai conversar um pouco agora, na verdade, né, sobre o jogo de ontem. E assim, só lembrando que no programa de quinta-feira a gente vai fazer realmente um review da partida por completo. Esse programa não é isso, esse programa é um bate-papo para a gente falar sobre o lado mais emocional do jogo de ontem. E Coelho, vamos lá. Vou deixar você começar então. Diga. Como que tá o coração por aí? Você falou que o jogo foi ontem e que vamos tentar entender os sentimentos de hoje, né? Para mim, praticamente é hoje, né? Tem a brincadeira, se eu não dormir, ainda é ontem, É. né? E eu tive uma dificuldade gigante de dormir essa noite, porque, assim, na verdade, eu saí da sala antes do jogo acabar. Hum, Quando, quando aquela última campanha do Mahomes, quando ele passa aquela bola para o Kelsey, a penúltima bola, né? Que o Kelsey vaza e vira uma primeira para o gol na linha de 3 ali, e todo mundo gritando, né? O meu filho na sala, eles vão perder o relógio, eles vão perder o relógio. Eu cobri os dois olhos. é. Eu falei assim, não, ele já tem a jogada, ele vai no rando e ele já tem a jogada e vai dar certo. Falei desse jeito, cara. Ele já tem a jogada, vai matar a gente. E aí o cara fez. Eu assisti depois, na verdade. Assisti O hoje, passe pro Michael Harmon você não viu na hora, então. não. Eu só escutei touchdown. Ah, Levantei, fui pro quarto, tomei um banho e fui dormir. Fui tentar tentar dormir, dormir. na Você verdade. pode ver pela minha cara que eu também não Eu dormi, tive né? pequenos, eu tive pequenos sonos e acordava assustado, assim, a cabeça rodando imagens assim, do jogo. Nós tivemos uma conversa prévia por celular, né? Quando você me fez o convite pra gente. E eu disse para você uma frase que a gente usa muito, né? Às vezes a ignorância é uma benção, né? É. Porque eu sofro muito por ter tido essa experiência, né? Principalmente no Mulhollers, né? Como coach defensivo, e eu acho que foi uma passagem de sucesso, assim, depois como head coach, eu aprendi muito, porque assim, durante esse período eu estudava muito, né? Uhum. E estudava os ataques adversários, estudava a minha defesa, estudava as defesas dos outros, então você vai pegando um jeito de olhar para o jogo sem. E eu vi coisas erradas, assim, né? É. Quem sou eu, né? No alto da minha. Do meu. Do meu amadorismo, né? Como coach, imagina. Mas um cara que se dedicou muito para fazer isso. E, e ver coisas que. O que mais me incomodou, e aí não vale aqui falar de estatísticas, Uhum. nada disso, mas se você olhar o primeiro tempo do jogo, só o Paraná jogou. Uhum. Só o Paraná jogou. O Mahomes foi sacado 3 vezes, foi interceptado uma vez. Só o Paraná É. jogou. Fez lá seus 10 pontos e no finalzinho, no último chute lá, os caras fizeram 3 pontos, mas só o Paraná jogou. E aí, dominando, a defesa dominando, o ataque. Bem, na verdade, o ataque acho que não fez mais pontos, porque pela primeira vez eu vi o Farinário jogar um ataque burocrático. Uhum. O Shanahan é conhecido por mexer o ataque, fazer jogadas. A única jogada diferente que ele fez, o Marquete fez também, É. que foi aquele passe para trás, o cara atravessa o passe para o outro lado no McCaffrey, os bloqueios funcionaram, o McCaffrey desfilou para. E não teve mais nada. E não teve nenhuma outra jogada que você falasse, olha que diferente, né? Olha como ele surpreendeu a defesa do Chiefs, e ele sempre faz isso, né? Uhum. Ele sempre surpreende as defesas adversárias com alguma jogada. E eu só vi uma vez, cara, no jogo. Então, eu achei que ele foi muito burocrático. Uhum. Acho que ali era a hora de ousar.
Porque burocrático da outra vez ele já perdeu para o Chiefs em 2020. Sim. Ele fazer um jogo burocrático do ataque, claro, naquela vez a gente pensou assim, pô, não dá para abusar muito, porque o QB era o próprio, um cara de sistema, foi criado dentro do sistema do Patriots, né? Mas que funcionava bem. Se o cara não QB de sistema, mas ele tem um sistema que funciona, vai, cara. Não tem problema nenhum esse sistema. Sim. O problema é que o Purdy, ele também é um garoto, mas ele é melhor, cara. Ele é mais competente. Dá para confiar mais nele, porque eu acho que ele é mais competente que o garoto, assim. Pois é. Já provou, né? Não tem nada para provar esse garoto. Mas eu acho que foi burocrático. E aí, você não pode pôr a culpa nos atletas. Eu acho que assim, os caras não inventam dentro de campo, nós sabemos disso. Né? Existe playbook, existe chamada no fone. Né? Os caras não podem inventar. Né? Ele tem um limite do que ele pode fazer, um álbum, uma coisa ali, mas ele não tem essa autonomia. Jogador nenhum tem essa autonomia. Não existe como em outros esportes, como o futebol, por exemplo, o cara dá um drible desconcertante. Isso não existe. Então, não é uma jogada improvisada, nada é. Então, aí eu vou pôr a culpa na sideline. E, para mim, a culpa na sideline maior de ter trazido o Chiefs para o jogo, que ele não participou no primeiro tempo, foi o Steve Wilkes, que é o coach defensivo. Você vai lembrar de um dos meus antes eu falei assim, quando eu falei sobre o jogo Lions, e nós dois conversamos bastante sobre isso, sobre o jogo Lions e 49ers, onde o Lions estava dando um pau no 49ers no primeiro tempo, virou lá o 24-7, 3 pós de bola, e eu falei, a defesa está jogando muito recuada. A zona está muito funda, está dando um meio campo curto para os caras receberem do Lions. Fizeram isso. O Shanahan sai no intervalo e dá uma entrevista e diz: estamos com um problema na defesa, nós temos que mudar isso. E ele volta com a defesa jogando mais pressão, o Goff não esperava aquilo, começa a desperdiçar a bola, começa aquelas quartas descidas loucas, o Fornari tomou conta do jogo, o ataque vai com tudo, vira o jogo e ganha daquela maneira espetacular que foi, todo mundo falou isso. No primeiro tempo desse jogo foi o contrário. O Fornari dominou tudo, as ações, e no segundo volta com aquela marcação, sabe? Longa de novo. Porque o Mahomes vai começar a jogar bola longa. Não foi, cara. Ele não tem recebedor de bola longa no time dele. Ele não confia nos caras. E os caras, e mesmo com bola média e curta, os caras estavam dropando nesse jogo. No Super Bowl, os caras estavam dropando. O primeiro tempo, o Kelce saiu de campo. O Kelce no primeiro tempo, ele tem um target, uma recepção para 1 jarda. Aí no final do jogo ele tem 8 recepções na verdade no segundo tempo inteiro ele tem 8 recepções para 92 jardas, e aí ele termina o jogo com 9 para 93. Então a diferença do primeiro tempo para o segundo... mas eu acho que... Você pegar 9 recepções, 92, você fala, pô, ele andou mais de 10. Na verdade, ele não recebeu bola com mais de 10. Ele recebeu bola com 4, 5 jardas da linha e correu os outros 6. Eu acho que assim, esse jogo... Porque os safeties estavam afastados. Esse jogo ele tem um detalhe, mas ele tem um detalhe, esse jogo que ele foi sim um jogo de defesa, né? Então, no primeiro tempo, sim, a defesa do 49ers ela consegue fazer bastante pressão, ela ganha a scrimmage, né? E ela ganha a scrimmage dos dois lados da bola, então isso é muito importante. Uma das previsões que eu tinha feito no podcast é que seria um jogo mais defensivo. Outra das previsões que eu tinha feito é que nas 2 primeiras semanas, os 2 primeiros jogos do playoff do 49ers foram os 2 piores jogos do 49ers contra a corrida. Mas eu falei isso no podcast, que isso é uma coisa que você não pode olhar para trás e projetar o que você vai ver lá na frente, porque provavelmente é o que eles estão se preocupando para resolver para esse jogo. E eles resolveram. O Isaiah Pacheco, que vinha tendo o melhor momento da temporada dele até o Super Bowl, ele não conseguiu correr no Super Bowl. Então,
a defesa contra a corrida do 49ers realmente funcionou. Porém, então assim, você tem um primeiro tempo que é muito forte defensivo para os dois times. No segundo tempo, você continua tendo um jogo muito forte defensivo e você tem realmente 2 drives do Mahomes que fazem muita diferença. E aí é o Mahomes sendo Mahomes, né? Então, seja ele no read option correndo com a bola e ganhando as jardas necessárias, inclusive a conversão de quarta descida, seja ele tentando estender um pouco as jogadas para conseguir fazer os passes, mas aí, quarta descida e os safeties lá atrás. mas aí infelizmente é uma jarda. é uma situação complicada, porque para mim esse jogo, especialmente não, no ataque, ele foi um ataque pedestre. Os dois times foram pedestres no ataque até os 2 drives do Mahomes, o drive do empate para a prorrogação e o drive do touchdown já na prorrogação. Fora esses 2 drives, a gente está falando de um jogo em que os ataques foram pedestres. Então você tem o Christian McCaffrey sendo pedestre, você tem os 2 tight ends durante a partida, tanto o Kittle quanto o Kelce sendo pedestres. Sabe, você não tem um jogador de ataque se destacando. O que ficou muito para bloqueio. Pois é, então eu acho que tem. E uma coisa que me incomodou nas corridas, né? Eu acho que o Palmeiras correu pouco. Podia ter Não, tanto mais. que o último drive entrou naquela burocracia que eu te disse, começou a correr pelo meio da linha. Sim. Tá? Mas as outside zones estavam funcionando. Então, o McCaffrey correu 2 vezes outside. Pois é, e as 2 ele ganhou. Nas 2 ele passou por 10 jardas. E foi o que ele tinha até lá onde nós fizemos um chute com Exato. Lá no overtime. E é complicado, porque assim, eu já tinha falado, eu até falei para você que eu tô fazendo um vídeo polêmico sobre o Kyle Shanahan. Aí eu quero ver se eu vou conseguir realmente fazer esse vídeo, porque ele é um vídeo que já envolve as minhas maluquice de efeito especial e composição aqui. Então, se eu perder o timing, não der tempo de fazer até quinta-feira, talvez o vídeo não saia. Mas se sair, esse vídeo deve sair no podcast na quinta. E é polêmico porque eu manifestei algumas opiniões polêmicas sobre o Shanahan. Eu lembrei agora, nessa última semana, sobre o Super Bowl 51, da virada do Patriots, que ele era o coordenador ofensivo, e até o Xavier comentou no programa que ele não dá aquela derrota para o Shanahan, porque a parte dele ele fez. Tá, mas desculpa, peraí, ele fez 28 pontos no primeiro tempo e ele saiu praticamente zerado no segundo. Então, não dá para considerar que a parte dele ele fez, porque cada pontuação do Patriots, eles receberam a bola de novo. Então, quantos drives ele teve sem produzir nada, entendeu? De novo, eu aqui me tornando repetitivo, de dizer que ele foi burocrático. Exato. E continua na burocracia. Só que você tem que lembrar uma coisa: do outro lado, tem um coach inteligente que também levou o time dele para o Super Bowl e que sabe fazer ajustes. Exatamente. Não que o Shanahan não sabe fazer, exatamente. Ele fez. O último quarto do Fortnite foi muito bom. Não, perfeito. O último quarto foi muito bom, foi melhor do que o resto do jogo. Porém, já era tarde. Você ficava correndo atrás, empatava, punha 3 pontos, o Mahomesinho fazia alguma coisa, porque a nossa defesa resolveu jogar igual jogou o primeiro tempo contra o Lions, e não era aquilo que a gente esperava. Depois do que eles fizeram no segundo tempo, né? Contra o Lions. Ou no próprio primeiro tempo desse jogo. Pois é, e aí algumas coisas que para mim foram muito importantes, sabe, desse jogo. Pegando aí, mais uma vez, então a gente tem uma terceira aparição aí do Shanahan importante no Super Bowl, a primeira como coordenador ofensivo para o Falcons, aí o Super Bowl 44 contra o Chiefs, que também tinha uma liderança aí de 10 pontos do placar e o jogo virou, e agora, mais uma vez, também com uma liderança de 10 pontos e permitiu a virada, né? Então vamos lá. Eu acho que sim, cabe, e cabe muito uma crítica ao Shanahan, não em relação a esse jogo, mas em relação a esse estágio da carreira, sabe? A forma como, por exemplo, alguns head coaches, e aí a gente vai trazer o Andy Reid, a gente vai
pode falar do Bill Belichick, a gente vai falar de grandes nomes, e a gente pode comparar ele com grandes nomes, eu acho que ele está num patamar de um grande head coach, para ser comparado com grandes head coaches, que, cara, você chegar lá é uma coisa, você vencer é outra, entendeu? E eu acho que essa pequenez de você ter ontem um jogo com 2 times um tanto quanto pedestres é um pouco complicado, sabe? E aí, aquela discussão toda de que o 49ers ele tem o melhor elenco da liga, isso é verdade. Agora, você chegar favorito, com o melhor elenco da liga no Super Bowl, e você ter números pedestres, eu acho um pouco complicado, sabe? E eu acho que E cabe. você não deixar essas estrelas jogarem, né? É, Porque você tem o que. Tem um dado que até um dos narradores, um dos comentaristas, eu não me lembro, fala ontem no jogo. uhum, E eu falei isso no meu primeiro Gold Rush, né? Na verdade, tem 4 jogadores com mais de 1.000 jardas é, na season, uhum, né? Sendo que o McCaffrey tinha 2.023 uhum, jardas. Kiro com mais de 1.000, e os 2 recebedores principais, né? sim, Com mais de 1.000 jardas. Quem brilhou no jogo ontem dos receivers foi o reserva. uhum, Foi o cara que fez o é. passe e depois recebeu a bola E para se fazer. o 49ers tivesse Então, vencido, assim, ele possivelmente seria o MVP da partida. sem Então, dúvida. Agora, por que os titulares não foram acionados? Por que ele pega um cara como o Kiro e põe ele só é, para fazer bloqueio? uhum, pois é, Você entende? Essa burocracia, essa coisa assim, muito certinha, é, foi que eu acho que sim, atrapalhou, sabe? Eu acho que é aquilo que você falou agora. Como é que chega lá e não ganha com o melhor time? Porque ele não deixou os jogadores é. dele jogar. Ele não teve, provavelmente, essa palavra é meio forte, mas assim, não teve a coragem de ousar, né? Ele não foi ousado. Pois é. Eu acho que para ganhar do Andy Reid, ele tinha que ser mais ousado. Ele foi no primeiro tempo com a defesa, só que ele poderia ter ganhado muito mais, ele poderia ter aberto uma Sabe vantagem, o que me incomoda às não existe vezes? a palavra, mas Uhum. imbuscável, né? Sabe o que me incomoda às vezes em relação ao Shanahan? Às vezes me parece que ele quer que o plano de jogo apareça mais do que os jogadores e os talentos individuais. Isso é uma crítica que eu Às faço, vezes eu tenho essa e, impressão. e isso, assim, quando a gente fez aquele quadro no podcast da linha, da timeline dos QBs da carreira do Shanahan, uma das coisas que para mim ficou um pouco complicada é que parece que o Shanahan ele não busca ter um quarterback elite. E eu não vou criticar o Brock Purdy, não é esse o objetivo, sabe? É, eu até poderia fazer minhas as palavras do Casimiro. Eu achei muito engraçado o Casimiro comentando o Super Bowl, que ele falou: não, o Brock Purdy é bom, mas ele não é pica, e quando você não é o pica, você perde do pica. Então, assim, mas tipo, eu não vou criticar o Brock Purdy nesse jogo, porque toda a constelação de estrelas ao redor dele não brilhou. Então, a gente não tá falando, sabe, de ele ter comprometido, a gente não tá falando Mas vamos saber o quê? 7 anos de 7 NFL? anos. São 6 7 anos, né? anos como starter. 6 anos como starter, A 7 anos na gente, a liga. gente conhece, eu vou te falar, a gente conhece, e aí eu vou, podemos fazer uma hora um revival disso, Uhum, fazer um highlight disso. O Mahomes, se você der para ele 1 minuto de é, relógio, 50 segundos de uhum, relógio, ele faz o drive o time só precisa de um é. chute, ele põe o time em condições de chute. Porém, eu sempre falo muito, né, uma crítica que eu tenho ao Mahomes, que eu acho ele muito fireworks, né? Ele é muito full difícil. Todo mundo acha ele Uhum. muito foda porque ele é um cara que faz aquelas jogadas que ele tá caindo e solta a bola, que ele tá, ou tá voando e a bola, entendeu? E ele solta. Ele não faz esse tipo de coisa quando chega nesse tal drive que ele precisa atravessar o campo em um Uhum. minuto. Ele faz simples e ele faz E funcionar. aí, e aí você vê que não é ele, é o Andy Reid. Uhum. O Andy Reid, nessas campanhas, ele tem um controle total da Sim, coisa. as chamadas, Ele pega o tempo na hora né? certa, E o né? que você falou no Ele não começo, pede na hora que você né? acha que ele vai O que pedir. você falou no começo é perfeito. Que quando ele completou o passe pro Kelsey, ele já sabia qual era o próximo.
Então, né? Isso o ali. Michael Hardman, quando ele recebe aquela bola para o touchdown, aquilo ali já estava chamado, ele Né? já sabia como ele ia, né? Ele já vem conversando com os Uhum. caras e falando alguma Tanto que coisa. Ele já vinha caminhando exato. falando E alguma o coisa. próprio read option, quando ele ganha jardas com as próprias pernas, também é uma certeza do Andy Reid que num momento decisivo, o melhor lugar para manter a bola é na mão do Mahomes, seja mesmo ele correndo, sabe? Né? Então, a gente falou no Super Bowl passado que ficou muito claro que quem ganhou o Super Bowl foi o Andy Reid. E nesse Super Bowl, eu acho que tem dois fatores que são muito importantes. O primeiro é que o 49ers, mesmo quando ele dominou a partida, ele nunca conseguiu dominar o placar. Então, o Andy Reid ele continuou tentando estabelecer um jogo de corrida que nunca estabeleceu. Ele continuou tentando correr com a bola sem nunca conseguir ganhar jarda com a corrida, porém, quando ele precisou lá no final de um drive vencedor, a defesa do 49ers ainda estava tentando proteger o campo inteiro, tanto a linha de scrimmage quanto a secundária. E aí, isso permitiu ter os buracos para os passes de 5 jardas, para os passes de 8 jardas, que eles precisaram para o Kels. O Fornals podia ter, durante a última campanha, o Fornals podia ter destruído a campanha deles em duas oportunidades. Ele lembra aquela 4-1, Uhum, uhum. que poderia ter colocado alguém para entrar em blitz por aquele lado. Yeah. Né? E, ó, né, no matter what, pega o QB. E vai, meu filho. Um blitz corner para surpreender, de Uhum. repente. Ele não teria corrido. E logo depois, ele faz um passe lateral, um passe na screen, o cara ganha 4 jardas, o corner puxa, o O cara dá a MVS, aham, e volta ele e, perde 4 jardas e, depois. e Aham. ele, Ele perde, não, e ele perde depois 10 vira uma jardas. segunda para Vira 15. segunda para 14. Vira Aham, uma, segunda para 14. coisa É. assim. Então, assim, é, é, aquele segunda para 14 tinha que ter É. capitalizado de alguma forma, cara. Uhum, Sabe assim? Parar dos uhum, caras. Lá, pressiona, porque ele já tinha mostrado naquele momento para mim que ele não ia dar passe. uhum. Ele já ia dar passes laterais, ia dar esses passes curtos. Ele já tem um. Eu não vou saber dizer agora a página, eu vi agora há pouco, estava conversando com você, estava assistindo no YouTube. O cara faz uma análise do último drive, Uhum. jogada a jogada, e ele vai desenhando, fazendo círculos no campo e mostrando as É. coisas. Cara, isso que ele fez, essa análise, parando o vídeo, mostrando, eu estava sentado com meu filho, com o Arthur na sala assistindo o jogo, eu estava fazendo isso ao vivo. Ó, olha o espaço É. aqui, olha o espaço ali, bola lá naquele canto. Teve uma jogada que o Arthur falou assim, o Arthur cantou a bola. Do jeito que os caras se armaram, o Arthur falou assim, o Pacheco vai fingir um bloqueio e vai sair para receber atrás da linha do linebacker. É. Cara, parecia que ele tinha assistido um segundo antes. Uhum. Porque o cara fez exatamente essa jogada. Sabe assim? Por quê? Porque ele é um defensor, né? Você sabe? Uhum. Ele leu o campo. Ele leu o campo. Sim. Ele falou, cara, essa bola. Agora, eu e ele somos amadores. Como é que os profissionais que estão lá não leem isso? Me espanta, cara. Me espanta, de verdade, me espanta. É. A gente sentado na frente da TV, leu, apontou o dedo na tela e falou: bola aqui, o cara vai correr aqui, vai sair do que lá. E a jogada acontecia do jeito que a gente estava falando antes, cara. Coelho, eu vou Sabe? fazer um comentário, e é um comentário assim, para engrandecer o futebol americano no Brasil, tá? A gente estuda muito no Brasil. A gente estuda muito. E a gente estuda ataque, a gente estuda defesa. Para você ser um coordenador defensivo, você tem que conhecer de secundária, de linebacker, de linha de scrimmage. E assim, você tem que conhecer o ataque. É, a gente estuda muito. E assim, é, quando você olha para um cenário americano, que você vê a forma como existe sim o mercado profissional, a forma como os atletas se especializam, muitas vezes eles estão dentro de uma estrutura. O atleta está dentro de uma estrutura. O atleta ele sabe aquilo que ele precisa fazer para ele ser bem sucedido como atleta. E muitas vezes uma comissão técnica vem de um histórico ali crescendo numa posição, se especializando numa posição, e muitas vezes eles não são generalistas como a gente é, sabe? Então, tanto que para um cara chegar a ser um head coach, ele precisa realmente ter um conhecimento, uma experiência, uma bagagem muito grande.
E por isso que eu falei, eu vou fazer esse comentário para engrandecer o futebol americano aqui no Brasil. A gente constrói e a gente construiu o que a gente construiu, e a gente construiu um time inovador, disruptivo e vencedor, como o Howlers, do nada, sabe? A gente constrói com base em conhecimento, com base em visão, com base em idealismo, sabe? Muitas vezes, e a gente tá lapidando pedra, cara. Então, assim, pra gente assistir. E assim foi, e é com o Uhum, Timor-Rex, e assim é com o exato. Porco, porque o que eles têm? Eles têm pessoas que querem Uhum, fazer. exato. Eles não têm, assim como a gente era, assim como os times do É, Nordeste são, né, no brasileiro, é um bando de cara sim. que leva a sério e faz o que tem É. que ser feito. Sabe E, assim? e eu vou te dizer. Você pega lá nos Estados Unidos, qualquer moleque de 10 anos sabe falar todas as É, formas. mas assim, eu vou, Nossa, eu vou falar isso para valorizar exatamente a tua visão de jogo, entendeu? Porque para você, com certeza, assistir NFL, acompanhar o teu time durante a temporada, sempre foi uma ferramenta de aprendizado, sempre foi uma forma de você pensar, construir cultura, construir conhecimento que você aplicou depois em campo, sabe? E eu tenho certeza que por isso que não existe esse menosprezo de que somos amadores no Brasil, então a nossa opinião não deveria contar. Com não, certeza não. Cara, o tamanho da bagagem, e principalmente é uma bagagem que você precisou construir por força de vontade. Então ela não estava envolvida ali, não pagava tuas contas, não pagava, sabe, a comida na mesa. Era uma coisa que você fazia. não concordo. Exatamente. Ela custava muito para existir. E mesmo assim, cara, olha tudo que a gente Custa para fez. esses É, meninos. exatamente. E olha tudo que a gente fez, sabe? Então, por isso que eu falo, não existe esse menosprezo, sabe? Lá, quem ganha salário muitas vezes também é um especialista em uma coisa. E aí você precisa de uma comissão com muita comunicação, com muita sinergia entre várias cabeças para funcionar. Às vezes, uma pessoa está olhando para uma coisa, a outra está olhando para outra e não conecta. E não consegue conectar em campo e não consegue conectar durante o jogo, sabe? O fato de ter muitas cabeças olhando, Precisa de muitas né? cabeças. Aham. Então, bem, eu acho que pra gente sempre foi mais do que o jogo, o prazer, a diversão no futebol americano, sempre foi também uma ferramenta de estudo, sabe? Assistir NFL. Então, cara, eu acho que a gente vê muita coisa, sabe? O college também. A gente vê muita coisa, Sou no muito fã de college também, college. exato. A gente vê muita coisa em campo que talvez a gente tenha, exatamente por ter esse olhar diferente aqui, esse olhar até mais generalista, a gente consiga ver coisas às vezes mais rápido. Que uma equipe técnica muito grande, com várias pessoas especialistas em uma área determinada, precisem às vezes de um debate, de uma, sabe, uma conjunção de ideias para poder mudar. E a gente aqui é fast-paced, a gente está vendo e a gente já queria poder estar mudando. Então, são culturas diferentes, tempos diferentes, Exato. mas aqui a gente teve que aprender a olhar para o campo inteiro, sabe? Para poder construir o que a gente construiu. É verdade. E, e principalmente uma coisa que você falou que eu sempre admirei muito, né, na tua forma de enxergar futebol americano, porque é uma coisa que eu enxergo Uhum. também, né? O esporte. Eu sou um cara de muitos É, esportes, exato. né? E o futebol americano é uma grande paixão, assim, a oportunidade que eu tive esses anos de estar aí na sideline ali, estar no campo de treinamento, eu aprendi mais do que eu ensinei, com Isso é certeza. maravilhoso mesmo. Mas tem uma coisa que você sempre fala e que eu absorvo isso com muita alegria assim, no coração. Formação de É. cultura. Né? Eu acho que o nosso futebol americano, o esporte brasileiro só vai crescer quando tiver essa formação de cultura. Né? O Arthur agora saiu do fullback, está indo pro flag. Né? Por que ele está fazendo isso? Porque é um esporte É. olímpico. Porque ele, como um cara formado em educação física, vê o quanto ele pode, de repente, ter um apoio melhor para trazer isso até para dentro das É. escolas, porque agora é esporte olímpico, Uhum. agora tem dinheiro envolvido, agora o próprio governo federal tem condições, através dos ministérios, das secretarias, de injetar dinheiro e ajudar com o esporte Uhum. olímpico. O Brasil pode ser representado, né? Ele mesmo não tem vontade de falar, de repente, quem sabe, Pois numa é, convocação de uma seleção, ele exato. tem a Uhum. oportunidade.
você sabe a qualidade de jogador que ele é e que se ele quiser ele Com pode. certeza. Então, assim, então ele como um cara formado em educação física, ele pensa lá na frente, ele pensa nisso, na cultura. Você fala, pô, jogo de futebol americano. Muita gente hoje já sabe o que é. Às vezes vai falar, pô, agora o cara tá jogando flag. Pô, peraí, o que é isso? Então, é essa cultura que as pessoas precisam entender. Gente, é um esporte olímpico. É. Então, sabe, a partir É. na próxima, aí em Paris vai ser apresentação, mas oficialmente já vai ser esporte Uhum. em Sim, Atlanta, né? exato. E aí eles vão. Então, os caras estão se preparando, Uhum. né? Tem um ciclo olímpico gigante aí até chegar lá. E eu acho que é a forma como o americano É. faz, né? Tem um analista norte-americano que o cara fala assim, pô, mas como é que né, o jeito que o Mahomes corre, o jeito que o Purdy, o cara comparando, né, o jeito que eles correm, como que o Purdy muda de direção, puxando a cintura, o movimento que ele faz. O cara falou, ele jogava flag, pô, por isso que ele faz isso, ele mexe a cintura como se a flag estivesse ali e não pudesse ser pega. Ele corre igual um jogador de flag mesmo, cara. Se você olhar, ele corre igual um jogador de flag. E foi porque ele jogou Uhum. flag, cara. Então, assim, ele tem um movimento que, claro que lá eles começam assim, depois evoluem para o full pants e assim vai. Então, é uma cultura, como eu te disse, qualquer criança de 10 anos conhece o nome de toda a árvore de É. notas do PC. Uhum. Sim. E a gente não, né, cara? O cara vai se interessar por futebol americano quando ele começa a entender isso na TV. É. E isso o cara já tem 17, 18 anos, às vezes Uhum. mais. Né? Então, essa formação de cultura é muito importante. E eu vejo que o Wallace foi muito É. importante. Porque essa era a bandeira principal, né, do mundo. Uhum. Entrar em campo era uma consequência Exato. de você ter caras com a cultura formada e querer jogar e entender É. o jogo, porque lá no começo a gente já preocupava com a cultura do esporte. Exatamente. Bem, Coelhinho, 31 minutos de programa. Esse é um react mais para a gente trazer esse desabafo mesmo, falar desse momento mais emocional do jogo. Quer Tô deixar. triste ainda, viu? Assim, não, É, tô curtindo o meu luto ainda, cara. então, quer fazer alguma consideração final? Quero, assim, eu vou, é claro, agora, né, tentar curar as minhas feridas e vamos continuar lá até pensei em dar um tempo, mas acho que não é justo, né? Com o gol do Mas Rush, acho que a corrida do tem a que continuar. off-season é Ano que vem off-season. vamos estar de volta. Off-season a gente pode fazer mais de Vamos, leve vamos, mesmo. então, eu tenho algumas coisas que eu já Uhum. pensei, acho que vai ficar legal, assim, vamos manter isso Sim. ativo, que a off-season agora vai ter a 31ª pique, overall, que é uma coisa que ele não tem faz tempo, É. né? Pique na primeira rodada aí. Ele vai ter, eu acho que algumas coisas vão ter que ser arrumadas. Eu tenho medo de algumas coisas que possam acontecer e a gente vai discutir sobre isso. Uhum. Então vamos continuar, o fogo pode parar. É. Né? Tô bem triste hoje, né? Não quero decidir nada assim com a cabeça assim, mas eu acho que tem que continuar, porque é isso que a gente falou, né? A cultura do É futebol isso. americano tem que existir, do esporte tem que existir, a gente tem que É. correr atrás disso aí. Exato. É legal. Eu queria ter essa conversa com você hoje, porque foi um jogo muito emocional. Eu imaginei que você estava Hum, muito emocional por causa do jogo. E aí eu achei que hum. seria um bom momento para a gente bater um papo, trazer algumas coisas para cá. E você é a primeira pessoa com quem eu estou conversando sobre Eu, isso. E fazer isso é, na frente da câmera. Eu não conversei com ninguém. O Arthur falou: você não quer falar do jogo hoje? Eu falei: não, hoje eu quero meu filho. A Úrsula também respeitou o meu luto. Falou: vamos jogar outro jogo. Acabamos de jogar beach é, tênis para me apresentar esse negócio. O Pedro também, né? uhum, O marido da Úrsula, que gosta sempre de conversar comigo. A Solange não tocou uma palavra no jogo. Então a minha família sempre me apoiou uhum. muito, assim. E hoje eles fizeram de tudo para eu pensar em outra coisa. Então, a primeira pessoa com quem realmente eu estou falando é você. E foi Que excelente. bom. Muito obrigado pelo Ah, com convite. Muito certeza, foi obrigado pelo convite excelente. mesmo.
Coelho, mais uma vez obrigado então. E quinta-feira a gente tem no Huddle Podcast o recap desse jogo inteiro com review, estatística. Vamos pegar aí também o olhar do Xavier, o que ele vai trazer pra gente também de análise. E vai ser realmente, vamos lá, a gente fez na semana passada o último preview, né, dessa temporada, que a gente fez o preview do Super Bowl. Fiquei bem feliz com o meu preview, bateu bastante coisa. E aí, essa semana, a gente faz esse recap. E olha só, com esse programa de quinta-feira agora, a gente encerra, entre aspas, toda a cobertura dos jogos mesmo da primeira temporada do Huddle. Aí a gente tem um último episódio ainda dentro dessa série especial do Super Bowl, que a gente vai fazer na próxima semana, né? E esse episódio ele vai ser um mais completo assim de recap da temporada, que a gente vai discutir algumas das grandes histórias, das grandes mudanças, de alguns grandes acontecimentos dessa temporada, e aí a gente entra finalmente na off-season do Huddle também. A NFC está trazendo muita coisa nova, muita força, né? Eu acho que temos aí um novo Green Bay, temos um novo Detroit Lions. Perfeito. Vai ficar mais difícil. Olha as discussões sobre o Bears, por exemplo. E pega as discussões do Bears. O Vikings é um time sempre muito forte. Olha essa NFC North. Olha o que é essa divisão. Então, eu acho que a NFC está começando a ficar com aquela casca grossa que ela tinha. Eu acho que nós podemos esperar alguma coisa do renovado Seahawks, que troca agora o coach, deu uma renovada em toda a comissão técnica. Eu acho que vem um barulho grande. Com certeza. A próxima temporada promete, mas temos que ficar por fazer essas adivinhações. E a gente vai ter alguns programas bem legais de off-season, então, aproveitando aqui só para jogar no ar, tem um programa bem legal que a gente vai fazer de off-season, que é baseado no Mount Rushmore, aquele que tem os presidentes americanos. A gente vai montar o Mount Rushmore dos quarterbacks. Aí a gente vai discutir quais, que aí é limitado, né? São lugares limitados, a gente vai discutir quais são os maiores quarterbacks da história. E vamos discutir se o Mahomes merece estar lá já com 6 anos como starter na liga, né? 3 anéis, vamos discutir isso no programa. Então tem algumas pautas legais de off-season que a gente vai trazer. Ele tem 5 Super Bowls, né? E ele tá 3-2 agora. 3 anéis e 2 derrotas. São 5 ou 4? 2 derrotas? Nossa, me deu branco total agora. Ele perde pro... Ele teve 2 derrotas. Eu preciso lembrar aqui, mas acho que ele teve 2 derrotas. Se não estou enganado, teve 2 derrotas. Nossa. Bem, deu branco. 3-2, né? Deu branco total agora, mas... Enfim, vamos discutir isso no programa. Então tem bastante coisa que vai aparecer na off-season. Tem algumas pautas bem legais que a gente já tem programado. E com certeza vamos fazer mais umas pautas aí gastronômicas. E a gente vai falar bastante sobre comida lá no programa também. E vinhos. Isso, perfeito. Harmonize com Coelho, com certeza. Coelho, abraço para você, cara. Boa noite e melhoras por aí. Obrigado. Isso passa. Assim, demora um pouquinho para passar. Eu ainda tô mordido faz 3 semanas, mas passa. Ai. Valeu, Coelho. Obrigado, cara. Valeu, obrigado. Até mais. Valeu pelo papo. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.